Deus não existe. Eu sei que se você está escutando eu falar isso, talvez você nem queira continuar nesse vídeo, mas respira fundo e vamos ver uma nova perspectiva a respeito de Deus. Lembrando que o que eu compartilho aqui é diante do que eu enxergo hoje e que pode ser que mude amanhã, e não tem nenhum embasamento científico ou filosófico, é simplesmente conectado com o que está funcionando e acontecendo na minha perspectiva de realidade. Por muito tempo eu escutei sobre um Deus que castigava, um Deus que tinha seus favoritos, um Deus que poderia te amar condicionalmente. Existe toda uma ideia construída a respeito de Deus. E eu não tô aqui para dizer que isso é certo ou errado. E sim, isso não funcionava para mim. Eu tenho estudado muito a respeito de vários assuntos, física quântica, metafísica, plantas de poder, né? Um autoestudo, ir experimentando, ir entendendo a respeito de como isso atua dentro do meu campo mental, dentro do meu campo energético. E hoje, assistindo uma aula em especial, que eu amo estudar, eu tive uma percepção bem diferente dos processos que eu vivi ao longo da minha vida. E um deles é que Deus não existe. Calma, não existe da maneira como eu imaginava. Eu imaginava que tudo viria exclusivamente de Deus e que o milagre que eu escutava era a respeito de ficar sentada e esperar cair tudo do céu. Talvez você se identifique com isso também. E talvez você fique com muita raiva por ainda não ter consciência de como você está se comportando diante da vida. Essa é uma postura extremamente infantil, onde você está esperando da vida como você esperava dos pais quando era criança. E eu até bem pouco tempo atrás estava sentada nessa cadeira. E fazer a tua parte não é sobre você trabalhar 18, 24 horas. Talvez em alguns momentos isso faça parte do teu aprendizado. E não é sobre também fazer montanhas de dinheiro, exatamente. Claro que isso é maravilhoso. E o objetivo é você aprender a se relacionar com a vida e com as experiências de uma maneira diferente. Eu não entendia que a minha busca era essa. Eu estava olhando para fora e vendo escassez. Era a maneira como eu conseguia enxergar a vida. Era a falta do trabalho, era a falta de dinheiro, era a falta de amor, era a falta de amizades. E hoje caiu uma ficha, e eu tô aqui em pleno processo cartático, sobre o quanto isso é resultado do que a gente não está conseguindo enxergar. Olha que doido. O que você não conhece, você não enxerga. E o que você não enxerga, você não traz para o teu campo de experiência. Para a tua vida, né? Vamos colocar assim nesse termo mais compreensível. Para o que você quer viver, para o que você escolhe viver. Eu conseguia reproduzir até ontem, literalmente, somente o que eu acreditava ser possível. E quando a gente chega aqui nessa experiência humana, quando a gente nasce, os aprendizados que a gente passa dentro da nossa infância, do nosso convívio com a família, com os amigos, a gente é ensinado a ficar condicionado nesse lugar de achar que a vida é exclusivamente isso que a gente consegue enxergar. E Deus está num campo onde hoje eu compreendo como a grande sabedoria, a grande mente, a grande consciência que cria e que rege tudo. Mas Ele delega para nós todos os dias a criação desse tudo.
ele nos delega isso, de executarmos e entendermos a sabedoria que tem por trás de todas as experiências que nós escolhemos viver. Sim, porque a gente escolhe. O livre-arbítrio, eu passei a ter uma compreensão diferente a respeito disto. Nós preferimos acreditar que não temos livre-arbítrio, porque assim a gente não tem uma responsabilidade em cima do que está acontecendo com a gente. Aí a gente vai culpar a sociedade, a gente vai culpar a liderança, né, de um país, a gente vai culpar os pais e a gente vai culpar Deus. Nós nos originamos dessa grande fonte divina, nós somos uma porção dessa fonte que está vivenciando essa experiência dentro do corpo. E enquanto a gente acredita que a gente está separado disso, que a gente é um pedacinho pecador que está sendo punido, a vida é bem difícil. E eu me coloquei nesse lugar por muito tempo, de achar que eu estava limitada ao que eu acreditava. E existem sempre coisas novas pra gente acreditar. Eu estava conversando um dia com uma pessoa e ela relatou o seguinte pra mim, você acreditar em Deus não é tudo, porque acreditar em Deus, até o diabo acredita. E tudo que a gente acredita, falei pra ela então, existe. Então, se a gente acredita em Deus, ele existe. Mas como existe esse Deus para cada um? E aqui eu estou trazendo um questionamento. Será que o que você ouviu dos teus pais, ou você ouviu dos lugares que você frequenta, eu nem vou entrar aqui em questões conflituosas, não é sobre isso esse vídeo, é exatamente desta forma? Nós precisamos, em alguns momentos onde a gente é muito imaturo espiritualmente falando, e eu digo imaturo não porque nós deixamos de ser um ser espiritual, a gente é, mas sim deixamos de ter consciência do ser espiritual que somos. Somos um ser espiritual vivendo uma experiência como ser humano. A gente fica vinculado a alguém que nos diga o que fazer, como fazer. E por muito tempo isso é necessário por questão de ir modelando no ser humano que vinha de uma realidade muito agressiva, de muita violência, de muito egoísmo, né? De pensar somente em si. É necessário esse direcionamento de uma liderança que nos ajude a lembrar a pensar no outro, ajude-nos a lembrar como se organizar, como agir em colaboração. Mas chega um momento que é necessário essa libertação. E não é sobre ir contra essa liderança, mas romper essa dependência em relação a essa liderança. E eu tô falando aí em todos os níveis. Obviamente que no universo se faz necessária a hierarquia, porque é ela que traz a ordem. E isso serve para várias instâncias, né? Tanto nesse sentido de existir essa força suprema, que muitos nomeiam como Deus, e outros dão outros nomes, né? Cada ponto de vista tem uma maneira de nomear dentro do seu entendimento, do que faz sentido ali para si. Pessoal, eu ignoro os barulhos externos, né? Eu moro numa via que passa bastante carro. E tem carros bem barulhentos, motos bem barulhentas. Então, isso passa por um viés de como se enxerga cada coisa. E a grande reflexão que eu convido para vocês fazerem é o que faz sentido para cada um, o que faz sentido para você. Tá funcionando na tua vida a maneira como você acredita, aliás, que você achava que era o que você acreditava, porque foram regras impostas, ideias impostas. Faz sentido para você a maneira como você enxerga Deus hoje?
E por que é fácil a gente direcionar para Deus toda a responsabilidade? Porque daí nos tira a responsabilidade de agir e de criar. O ser humano está aqui para experienciar essa integração entre todas as adversidades que existem no nosso dia a dia. A gente vai passar por essas adversidades, não interessa qual é o teu nível de maturidade, qual o teu nível de percepção maior do todo. Tu vai passar por essas adversidades, mas a maneira como tu te responsabiliza e qual a consciência que tu traz para o que tu tá experienciando naquele momento. Esse vídeo aqui não é para muitas pessoas. A maioria das pessoas não vão compreender o que eu tô querendo dizer. A maioria das pessoas não vai ficar nem nos primeiros 2 minutos. E tá tudo bem. Eu tô fazendo ele para trazer essa informação para quem está já no momento de absorver e integrar essa informação. E a maneira como eu estou lapidando a minha comunicação é para ficar cada vez mais direcionada e cada vez mais transparente e de mais fácil compreensão. Eu estou aprendendo a desenvolver isso dentro da minha percepção também, de vida, de mundo. Simplificar mais. Porque são leis naturais que regem o todo e elas estão aí para ficar cada vez mais compreensíveis. Então, quando eu falo sobre Deus não existe da maneira que achávamos, como uma força que pune, que castiga e que tem os seus preferidos. Ele existe como a fonte criadora, o todo, como tudo o que você colocar aos teus olhos é Deus. Cada pedacinho de cada coisa, cada pedacinho de você. E ali tem a grande capacidade de criar e se recriar infinitas coisas. Então hoje você pode não ter a habilidade de fazer uma determinada coisa, mas você tem essa capacidade de ser qualquer coisa. Guarde isso para você. Ao longo dos vídeos eu vou aprofundando isto de uma maneira mais simples possível e que isso possa contribuir para a jornada de quem chega até o final de cada vídeo. Um grande beijo para você que ficou até aqui o final e nos vemos no próximo vídeo então.